Todo mundo, em vários momentos da vida, acaba precisando tratar a saúde. Ficamos doentes, sofremos acidentes, desenvolvemos problemas ao longo da vida. Nós não temos controle sobre tudo, mas uma coisa é certa: podemos ter controle sobre como cuidamos do nosso corpo e resolvemos esses problemas. Melhor ainda se pudermos fazer isso sem depender de medicamentos químicos, de hospitais, sem altos custos e sem efeitos colaterais, usando o melhor que a natureza criou para que cuidássemos da nossa saúde: as plantas medicinais. Eu sou Daniel Forjaz, fundador do projeto Autor da Própria Saúde. Sejam bem-vindos à jornada pelo universo das plantas medicinais, uma minissérie em 4 capítulos, onde eu quero mostrar como você pode transformar sua vida e sua saúde, aprendendo a reconhecer dezenas de plantas de fácil acesso e a realizar seus primeiros tratamentos de maneira simples, segura, eficiente e 100% natural. O fato de você estar aqui hoje já demonstra que você está procurando algo diferente para cuidar da sua saúde. Mostra que você não quer ser só mais uma pessoa na fila do pronto-socorro do hospital. Você quer se destacar por seu conhecimento e pela qualidade da sua vida. Você quer viver intensamente, sem que sua saúde seja a sua maior preocupação. Com certeza você não quer ser somente mais um número na estatística da falta de saúde no nosso país. E por isso eu quero te dar os parabéns. Primeiro, por essa visão que você já tem para a sua vida, e segundo, porque você não está acomodado e decidiu dar o primeiro passo para essa grande mudança. Saiba que você está no lugar certo para receber toda a orientação e aprender definitivamente como usar as plantas para cuidar da sua saúde. Eu não conheço nenhum outro lugar melhor do que esse para você alcançar seus objetivos. Não importa se você está na estaca zero em usar as plantas, e isso é um assunto totalmente novo para você. Não importa se você é um seguidor do nosso trabalho e ainda se sente inseguro para fazer seus tratamentos. Essa minissérie vai abrir a sua cabeça para uma nova dimensão da realidade, uma nova oportunidade para cuidar da sua saúde de forma eficiente e totalmente segura, utilizando todo o potencial que a natureza nos oferece. Você vai passar de uma pessoa que não conhece muito ou nada sobre as plantas para alguém que consegue identificar as plantas, preparar seus próprios medicamentos naturais e realizar seus tratamentos, isso da maneira mais segura e eficiente possível. Eu sei que você pode estar desconfiado, se questionando se tudo isso é realmente verdade, ou se realmente vai conseguir aprender tudo isso de uma maneira simples e aplicável. Pode até parecer bom demais para ser verdade, mas o que nós vamos te passar nessa minissérie é o resultado da nossa experiência em mais de 13 anos de pesquisa e ensino no uso das plantas medicinais, e de milhares de pessoas que já aprenderam a fazer seus tratamentos com nossos cursos e nosso conteúdo. De fato, se você implementar tudo o que nós temos para te ensinar, você pode ter resultados iguais a muitos de nossos alunos que ficaram surpresos com a eficiência do método que ensinamos e o nível de conhecimento que passamos a eles. E para que você perceba que esta é uma realidade possível e alcançável, veja o relato de um de nossos alunos sobre os resultados que alcançou depois de participar de uma das nossas turmas de curso. Eu sou Cissa Monteiro de Falco, Cecília, e eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, e sempre fui uma pessoa muito ativa, muito do tipo esportista, e em 2011 eu tive um acidente que lesou a cartilagem dos 2 lados do quadril, nos 2 joelhos, na coluna lombar, e por 6 anos os médicos falaram que só a cirurgia ia resolver o meu problema, e recomendaram não fazer praticamente nada, uma fisioterapia sem nenhum levantamento de peso, e 7 anos depois eu já não conseguia andar. Daí foi que eu, não podendo fazer a cirurgia porque eu tenho alergia a metais, eu comecei a procurar alternativas e conheci o trabalho do Autor da Própria Saúde. Eu já tinha tentado tomar vários anti-inflamatórios e todos causavam gastrite muito intensa. Tomei o omeprazol por muito tempo e chegou um momento que eu desisti dos anti-inflamatórios. Eu preferia a inflamação do que as consequências dos efeitos colaterais. E quando eu conheci o Autor da Própria Saúde, eu conheci as plantas medicinais e conheci a maravilha do anti-inflamatório do açafrão. Eu não tenho nos Estados Unidos acesso a todas as plantas que podem me ajudar. Aqui eu estou agora para conseguir levar todas elas para lá. Então, só o açafrão e a erva de São João, que era o que eu tinha acesso para minha artrite, já me ajudou brutalmente. Então, eu comecei a diminuir a dor. E ao momento que eu fui diminuindo a dor, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a exercitar. Eu finalmente estou no ponto que eu consigo imaginar o dia que eu vou sair correndo de novo.
A coisa que há 2 anos atrás eu já pensava assim, quando que eu vou ter que me render à cadeira de roda, porque era o caminho que a vida ia me levar se não fosse o Daniel Forjaz e toda a própria saúde. Cissa, se você, antes de tomar o açafrão e tudo mais, se você pudesse mensurar o tamanho do seu desconforto, da sua dor, de 0 a 10, seria quanto? 10. Você já não se movimentava mais sozinha? Não, eu precisava de dor, eu levantava com a ajuda dos braços, as pernas não tinham mais músculos. Eu fui perdendo toda a força. Quando eu fui na fisioterapeuta pela primeira vez, ela pediu para levantar a perna. O cérebro não lembrava aonde mandar o impulso. Eu precisei fechar os olhos e lembrar a memória emotiva de levantar a perna para conseguir desencostar ela da cama de exame. Essa era a minha situação, era gravíssima. Quanto tempo tomando açafrão para sentir um resultado significativo? Em 1 mês. 1 mês? Em 1 mês eu já comecei a melhorar. E hoje, se você puder mensurar o seu desconforto, a sua dor, de 0 a 10, quanto é? Normalmente ela é 1, 2. Isso é incrível. Algum efeito colateral você sentiu durante esse período de tratamento? Não, só a frustração de não ter começado antes. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Com certeza. E o mais interessante é que esse não é um caso isolado. Temos dezenas de casos de sucesso gravados por outros alunos. Nesse momento, você pode estar se perguntando como nós chegamos até aqui. O que fizemos para alcançar todo esse conhecimento e sermos capazes de ajudar centenas de milhares de pessoas no Brasil e tantos países pelo mundo? Bom, a história começou quando eu era apenas um adolescente. Só para contextualizar, o ano era 1998. Eu era apenas um garoto que queria descobrir a vida. Não demorou muito para eu ter a minha namorada, minha esposa Ana Paula. Foi amor à primeira vista, mas como jovens apressados que fomos, aos 17 anos, nós já seríamos pais. Vínhamos de famílias muito simples, e ter um filho tão jovem, sem estrutura financeira nenhuma, era aterrorizante. A Paula e eu tínhamos a grande responsabilidade por uma vida nas nossas mãos. Estava tudo bem, estávamos felizes, embora assustados. Júlia nasceu bem e saudável, mas em pouco tempo as coisas começaram a se complicar. Aos 5 meses, a Júlia desenvolveu uma crise de bronquiolite. Eis que o quadro evoluiu e a nossa pequena Júlia tinha bronquite alérgica. E as crises dela começaram a ser cada vez mais frequentes. Foram meses de tratamento que se tornaram anos e um medo absurdo de perdê-la crescia a cada crise. Eram várias inalações com broncodilatadores, medicações aplicadas com soro na veia, muitos antialérgicos, antibióticos, antitérmicos, tudo utilizando medicamento químico. A cada nova crise vinha a necessidade de mais cuidados e mais medicamentos. Nesta época eu me sentia muito angustiado, pois eu via acontecer com ela o mesmo que havia acontecido comigo na minha infância, o mesmo problema. Eu não queria que ela passasse por tudo que eu passei. O pior momento que passamos foi numa noite em que a Júlia estava em mais uma crise sem conseguir respirar. E fomos até o pronto-socorro da cidade para fazer mais uma inalação. E essa inalação trazia para ela bastante alívio. Mas nesse dia aconteceu uma coisa totalmente diferente. O médico plantonista que estava atendendo no pronto-socorro nos fez uma pergunta perturbadora. Ele disse: "Olha, vocês querem salvar a vida da filha de vocês?" Aquilo pareceu bem estranho pra gente, afinal a gente estava no hospital a 1h da manhã buscando ajuda justamente para aliviar as dores, a falta de ar dela. Ele nos explicou que a dosagem de medicamento que ela costumava tomar poderia matá-la, causando uma parada cardiorrespiratória. Ele fez uma receita de uma inalação com a dosagem mínima e nos sugeriu que procurássemos uma outra forma para tratar a menina. Saímos dali sem chão, mas já não sabíamos mais o que fazer. Se o único lugar onde nos sentimos seguros já não podia mais fazer nada por nós, o que a gente faria? Foi então que voltamos para casa e fomos atrás dos nossos pais. Fomos buscar as antigas receitas que eles e nossos avós sempre usaram para cuidar da nossa saúde. E lá vinha meu pai com uma receita de xarope, com sabugueiro, guaco, levante, poejo. Minha sogra vinha para casa e fazia um xarope a frio com beterraba, cebola. E aquilo tinha um efeito tão bom quanto as inalações e outras medicações convencionais que ela vinha tomando. Mas ainda nós precisávamos de ajuda para tratar a Júlia. Um dia encontramos pela cidade uma amiga, a Adriana Coutinho. Ela nos aconselhou a procurar um médico homeopata para tratar a Júlia e nos deu uma indicação de um médico.
Na época eu nem sabia o que era homeopatia, mas se aquilo podia ajudar a Júlia, nós iríamos atrás dessa possibilidade. Viajamos 100 quilômetros até a cidade de São José dos Campos e lá tivemos contato com a técnica que curou a nossa filha. Eu confesso que eu não acreditei que seria possível. Fizemos tudo o que o médico orientou e em 3 meses ela não tinha mais crises. Isso me aproximou muito dos tratamentos alternativos e do potencial que a natureza oferecia. Eu passei a querer entender essa relação entre as plantas e da natureza com a nossa vida, com a nossa saúde. Os anos se passaram. Em 2005, eu entrei para a faculdade de biologia e um novo universo se abriu para mim. Eu descobri as pesquisas científicas. Foi aí que as coisas começaram a mudar completamente. A cada nova pesquisa que eu fazia, eu validava uma fórmula que me foi ensinada por minha avó, pelo meu pai, pela minha sogra. Eu descobri que cientistas de todo mundo já tinham comprovado a ação das plantas que eu conheci na minha infância. Agora fazia todo sentido a sabedoria dos nossos antepassados. Nesse momento começamos uma mudança na nossa alimentação, comecei a usar as plantas com mais segurança e ajudar algumas pessoas mais próximas a mim com essas informações que eu ia descobrindo. Lembro uma vez na faculdade de ter ajudado uma senhora que sofria de esporão de calcânio. Eu estava no 2º ano da faculdade e uma amiga me pediu ajuda para essa sua vizinha porque ela já não andava mais. Andei pela rua, enchi uma sacola de plantas que eu achava que seriam interessantes, entreguei para essa amiga para que ela levasse para a vizinha dela. E orientei que fizesse chás e que fizesse escaldapés. Depois de 2 semanas, ela me trouxe um bilhete de muito obrigado. Aquela senhora já conseguia andar, depois de meses sem colocar os pés no chão. Eu havia ajudado alguém que eu nem conhecia, ainda sem ter terminado a faculdade, sem ter grande experiência com as plantas, apenas com um pouco que eu tinha estudado e a aplicação daquilo que eu acreditava. Eu conseguia esse resultado. Aquilo me deixou louco. Tosse, gripe, dor de cabeça, febre, gastrite, hipertensão, resolver isso para mim passou a ser normal. Mas fazer uma pessoa voltar a andar com o que eu sabia, isso era outra coisa. Minha paixão e dedicação pelas plantas só aumentaram. Mas a vida seguiu outros caminhos. Depois de formado, eu fui trabalhar em outras áreas. Infelizmente, trabalhar com as plantas medicinais não era uma possibilidade para mim naquele momento. Ao mesmo tempo, segui usando o que eu havia aprendido e continuava pesquisando, ajudando muitas outras pessoas. A partir do nascimento do meu 2º filho, Bruno, eu decidi transformar em realidade o que eu acreditava e passei a cuidar da minha família e amigos apenas com plantas medicinais. Em 2016, eu era professor do estado em São Paulo, dando aulas de biologia. Comecei a preparar as plantas para ajudar em uma casa de caridade em que eu era voluntário na minha cidade. As pessoas começaram a chegar a centenas pedindo orientação para os seus tratamentos. A maioria das vezes alcançava um imenso sucesso com as plantas. Sempre gostei de dar aulas. E a pedido de algumas pessoas que me conheciam, eu decidi começar um curso que era presencial naquela época, sobre plantas medicinais. Eu queria muito ensinar aquilo que eu já tinha ajudado muita gente à minha volta. Eu fiz 3 turmas presenciais e, infelizmente, eu logo tive que desistir. Os custos para realizar uma turma eram imensos. E para passar tudo o que eu queria, toda a informação que eu queria, era muito pouco tempo. Essas turmas, infelizmente, se tornaram impraticáveis. Eis que a Paula, minha esposa e parceira em todos os empreendimentos da vida, me pediu para fazer um canal no YouTube. Ela disse que com isso eu poderia registrar todo o meu conhecimento e ao mesmo tempo eu poderia atingir muita gente, divulgando tudo o que eu sabia sobre as plantas medicinais. Eu devo dizer que eu não acreditava nessa possibilidade. Mas ela insistiu e foi que em 6 de agosto de 2016 nós colocamos no ar o primeiro vídeo sobre plantas medicinais e era sobre a erva baleeira. Hoje nós disponibilizamos centenas de vídeos sobre plantas em nosso canal e já dei palestras em vários eventos sobre saúde integrativa, divulgando os resultados que nós alcançamos com as plantas medicinais. Mas isso não era o suficiente. O que a Paula e eu desejávamos não era dar dicas para as pessoas. Queríamos que elas também pudessem ser autoras da própria saúde. Foi assim que em outubro de 2016 começamos um grande desafio de dar aulas pela internet. Algo totalmente novo para nós. Tivemos que aprender muita coisa para que isso fosse possível. E os resultados foram incríveis. Nossos primeiros alunos tiveram ótimos resultados e de lá para cá, nosso canal e o curso só cresceram. Nos tornamos o maior canal sobre plantas medicinais do Brasil. Desde então, publicamos muitos e-books sobre o uso das plantas e criamos vários cursos na área. A maior parte do nosso conteúdo distribuído gratuitamente em nossas redes sociais. Já ajudamos centenas de milhares de pessoas através dos nossos conteúdos gratuitos e pagos.
E tudo isso me possibilitou que hoje eu estivesse aqui bem animado para contribuir com o seu conhecimento no uso das plantas medicinais. E confiante de que esse conhecimento pode verdadeiramente transformar a sua vida como transformou a minha. Agora você deve estar se perguntando, será que as plantas servem para o meu problema? Será que eu vou conseguir identificar as plantas que eu preciso? Será que as plantas têm o mesmo efeito que os medicamentos que eu já tomo? Dá para tratar problemas graves com as plantas medicinais? Será mesmo possível cuidar da saúde somente usando plantas? Existem riscos em usar as plantas? De que forma eu posso usar as plantas de maneira segura e eficiente? E por fim, por que se fala tanto sobre tratamentos naturais hoje em dia? Eu vou te explicar tudo isso nessa minissérie. Mas antes eu preciso te ensinar alguns conceitos e fundamentos muito importantes, para você não se perder no meio do caminho. No mundo dos tratamentos naturais, existem muitas técnicas que com certeza você já se deparou, já ouviu falar ou já passou por elas. Aromaterapia, acupuntura, florais, massagem, cromoterapia, homeopatia, medicina chinesa e tantas outras que a gente poderia citar. Existem diversas oportunidades no mercado de formação de especialistas em terapias complementares. Nesses casos, as pessoas podem se capacitar em uma variedade imensa de técnicas para garantir que seus clientes tenham o alívio da dor e o equilíbrio da sua saúde. Aqui nessa minissérie nós vamos falar de plantas medicinais e a sua aplicação prática na vida. A fitoterapia é uma ciência muito antiga, talvez uma das mais antigas ciências médicas que a humanidade desenvolveu. Desde a primitividade, o homem busca nas plantas medicinais uma forma de tratar sua saúde, encontrando nas plantas medicinais respostas para os seus males. Quando falamos de plantas medicinais, é exatamente esta aplicação que buscamos. Uma pessoa que quer se tratar desta maneira, com plantas medicinais, precisa buscar informações seguras e confiáveis para entender como elas funcionam e as formas corretas de prepará-las para ter sucesso em seus tratamentos, além de ter que entender pelo menos o básico do funcionamento do próprio corpo. Embora vários terapeutas possam indicar o uso das plantas medicinais, somente um conhecimento profundo sobre o potencial delas pode garantir o sucesso e a integridade do seu tratamento, com segurança e resultados verdadeiramente eficientes. Pessoas que preferem seguir receitas de internet, comprar formulações prontas, seguir conselhos de vizinhos, geralmente não alcançam bons resultados. As pessoas acabam consumindo sucos detox, shakes e algumas vezes receitas malucas, sem saber a função ou os riscos disso tudo. Pois é, tem gente que se esquece que a saúde é o bem mais precioso. Cada planta tem sua propriedade medicinal, mas também tem suas contraindicações. E não é por ser uma planta que não pode te fazer mal. E é preciso responsabilidade e conhecimento nesse caminho. Nesta minissérie nós vamos falar das plantas medicinais, que podem ser frutas, legumes, folhas, verduras, raízes, casca de tronco, que podem ser usados para cuidar da sua saúde. E em breve vamos entrar mais a fundo sobre como tudo isso funciona e como você pode se beneficiar de todo esse potencial. Eu sei que você já deve ter ouvido falar que as plantas não funcionam, que os resultados demoram para aparecer, ou que as plantas podem ser perigosas e mais um monte de bobagens que as pessoas falam. Se você ainda acredita nisso, durante essa minissérie, você vai entender que isso não é verdade. Hoje em dia conhecemos os seus princípios ativos, sua ação farmacológica e conseguimos mapear tanto os seus efeitos colaterais quanto os seus possíveis efeitos tóxicos, utilizando para tanto as mesmas técnicas utilizadas no desenvolvimento de medicamentos químicos. A gente consegue identificar uma planta, saber que parte usar, como preparar um medicamento, estabelecer dosagens e posologia e fazer tratamentos com uma eficiência impressionante. Quem deseja ter uma vida mais saudável e o controle da saúde nas suas mãos, precisa conhecer esse potencial para poder ser chamado de autor da própria saúde, ou para se tornar um terapeuta em plantas medicinais capaz de compor um tratamento do início até o fim. E é justamente sobre os tratamentos com as plantas que nós vamos falar nessa minissérie. Muitas pessoas querem usá-las e até já fazem uso delas, mas a quantidade de pessoas que têm resultados satisfatórios pode ser muito maior. A forma mais rápida para comprovar isso é fazendo uma pesquisa rápida nas nossas redes e ver quantas pessoas buscam por ajuda por não se sentirem seguras em escolher uma planta e realizar um tratamento por si só. Isso não quer dizer que seja fácil aprender a fazer seus tratamentos com as plantas, mas é sim muito simples. O problema são as pessoas que querem fórmulas mágicas, querem receitas prontas, como se todas as pessoas fossem iguais e pudessem ser tratadas todas da mesma forma.
E é aí que temos um abismo entre o que se pratica nos cuidados com a saúde na medicina convencional e aquilo que as terapias complementares pregam. Os tratamentos generalistas dificilmente resolvem os problemas e até trazem o risco de piorar a situação de uma pessoa. Isso gera uma grande oportunidade para quem faz diferente, quem conhece os fundamentos do uso das plantas, que sabe gerar resultados. E infelizmente, quem não procura se aprofundar e entender mais, continua nas filas dos atendimentos, buscando receitas milagrosas, sofrendo com efeitos colaterais e gastando muito, sem alcançar resultados. Quer ver como é simples ter resultado quando se sabe o que se está fazendo? A Cláudia Profeta é aluna de uma das nossas turmas e ela sofria com inúmeros problemas de saúde. Tomava há anos inúmeros medicamentos. Alguns deles tomaria para o resto da vida, segundo o seu médico. Veja o que ela conseguiu colocando em prática o que aprendeu com o autor da própria saúde. Eu não conhecia nada de planta medicinal e um dia eu fui diagnosticada com gordura no fígado e uma amiga falou para assistir um vídeo seu. Olha só. E aí assisti o vídeo, eu falei assim, isso aí não resolve nada não, vou continuar com o meu remédio. Aí depois, falei assim, deixa eu assistir de novo. Aí assisti o vídeo de novo, assisti outros vídeos e fui modificando. Não tomo mais remédio do fígado. Assim, antes desse trabalho com as plantas, você tomava só os remédios do fígado ou tomava outros remédios? Não, milhares. Mas o do fígado aí eu parei, não tomo mais. Recentemente eu fiz um outro exame, a médica olhou assim, zerado. Quase que zerado. O que mais me chamou a atenção foi o caso do omeprazol, mais de 20 anos tomando omeprazol. Sempre que eu não tomava, o refluxo voltava, sentia aquela azia horrorosa. E eu comecei o curso, aí pouco depois do curso eu resolvi fazer o tratamento para eliminar o omeprazol para o estômago. Parei em 2 meses. Eu parei e não tomo mais. Eliminar o omeprazol da sua vida. E é tão mais prazeroso a gente deixar a indústria farmacêutica de lado. Uma das coisas também interessantes é que eu não sabia fazer chá de jeito nenhum. A proporção, então, era terrível. Eu aprendi no curso, o curso é fantástico. E aí se tornar autor da própria saúde é tudo isso que a Cláudia faz. É você aprender a reconhecer as plantas, saber onde elas estão, trazer para perto de você, ter as plantas à disposição. Quando você fica doente, saber como se tratar, saber onde procurar essa informação. Tudo isso faz de você autor da própria saúde, como a Cláudia hoje é uma autora da própria saúde. Isso é maravilhoso, isso é um presente que eu recebo do universo, em poder estar aqui hoje e ver tudo isso acontecendo na vida dela. Uma resposta correta, precisa e dada com segurança faz toda a diferença, não é mesmo? É um grande erro querer começar seus tratamentos com receitas prontas e dicas encontradas na internet, sem entender mais sobre a sua saúde e quais as plantas podem realmente te ajudar. Exatamente por esse motivo, milhares de pessoas usam essas dicas sem ter resultado nenhum. Se frustram e acabam por continuar se afundando em remédios convencionais, medicamentos químicos, com todos os seus efeitos colaterais, sem ter de fato a solução para as suas dores. Já que entender seu problema é a parte mais importante para o seu tratamento, vamos começar por aí. Existem 2 conceitos essenciais quando falamos do compreender um problema na sua origem. São o correto diagnóstico desse problema e a realização de uma boa anamnese. Antes de começar a entender as plantas medicinais, nós temos que entender um conceito fundamental para o seu tratamento. Esse é o diagnóstico. Mas isso é um tema para o nosso próximo encontro. A gente já falou muito hoje, vamos deixar um pouco para o próximo encontro, para o próximo episódio da nossa minissérie. E antes de encerrar esse episódio aqui, eu quero te pedir 2 coisas importantes. Primeiro, deixe o seu comentário aqui embaixo, nos diga o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu. Eu espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo e escutar isso vai me fazer muito bem. Minha equipe e eu vamos ler e responder todas as mensagens e o seu depoimento ou o seu comentário podem aparecer nos próximos episódios. Então imagine como seria legal. Esse espaço de comentários é onde temos oportunidade para conversar e assim formar uma verdadeira comunidade com pessoas que querem realmente aprender e evoluir no uso das plantas medicinais, assim como você. A segunda coisa que eu te peço é para você compartilhar essa minissérie com seus amigos e familiares ou qualquer pessoa que você conheça e que você acredite que estas informações podem ser úteis. Da mesma forma como estamos compartilhando nosso conhecimento de forma tão sincera e clara, você também pode fazer isso.
As pessoas mais felizes e saudáveis que eu já conheci não seguram informações para si. Muito pelo contrário, compartilhar conhecimento é uma virtude que só vai te ajudar ainda mais. E você pode começar a praticar isso agora. Abaixo desse vídeo tem botões para você compartilhar nas suas redes sociais. Compartilhe em seu perfil e também nos grupos que você participa. Fique de olho no seu e-mail, no seu WhatsApp e no Messenger, para não perder nada dessa grande jornada pelo universo das plantas medicinais. Então é isso. Fique atento ao seu e-mail, que em breve eu vou enviar um novo link para o segundo episódio dessa série. Um grande abraço e até lá!